o que você poderia ajudar aqui e o que as empresas poderiam, a partir dessa entrevista, olhar com mais cuidado para essas mulheres? Eu acho que, assim, é fundamental, primeiro de tudo, ter um pré-natal de qualidade, sabe? Eu acho que um pré-natal bem feito, ele vai minimizar tantos problemas, principalmente lá na frente. Uma grávida, por exemplo, que ela tem uma alteração pressórica, ou que às vezes ela está acima do peso, ou uma grávida que ela tem diabetes gestacional, olhar melhor para essa gestante. Se é uma gestante que ela já tem um pré-natal de risco habitual, vamos preocupar um pouco mais com ela, vamos dar um enfoque maior para ela. Eu não falo nem, não, tem que ser afastado. Não é sobre isso. Eu acho que às vezes a gente precisa dar mais cuidado do que simplesmente colocar essa gestante do lado. A gestação não é doença, mas pode se tornar um período muito crítico para a vida da mulher. Então, fazer a suplementação adequada, né? A empresa fornecer para ela horários, às vezes, de intervalo, para que ela se alimente melhor. A grávida, ela precisa se hidratar muito, ela precisa poder ir ao banheiro, porque assim, gente, grávida faz xixi toda hora. E às vezes o horário fica um pouco mais apertado. Ter uma fruta disponível para ela comer nesses intervalos, porque eu acho que isso é fundamental. Hoje em Cloud, eu falo que a gente tem um parceirão, que é a Asmec, que ajuda muito na questão dos pré-natais e tudo mais, na realização de exames. A gente tem vários exames que às vezes não estão disponíveis no SUS, mas que a Asmec ajuda na realização. Então, um pré-natal de qualidade, um pré-natal bem feito, associado à melhoria da qualidade de vida, é uma coisa que as empresas podem ajudar. Não, a gente está com um grupo de 20 gestantes. Que tal fazer uma aula voltada, às vezes, procura o posto de saúde, ou procura algum profissional e, vamos, gestante? Vamos falar sobre, por exemplo, o uso de meia compressiva para melhorar a vascularização, melhorar o retorno venoso e ter menos risco, por exemplo, de queda no ambiente de trabalho. Vamos melhorar essa questão dos horários, vamos fazer um curso de gestante dentro da empresa. Eu acho que, às vezes, é uma coisa tão pequena, mas que vai fazer tanta diferença, tanto para o empregador, porque é uma trabalhadora que vai se sentir acolhida nesse momento, que às vezes vai ser mais difícil, tanto para a gestante, porque ela vai, às vezes, ter informação que ela nunca teve. Então, eu acho que isso já seria uma coisa bem diferenciada. Estamos começando mais um AssonaCast. Eu sou o Ney Rodrigues e hoje vamos bater um papo aqui com a doutora Samara Caputo, médica ginecologista. Samara, seja bem-vinda ao AssonaCast. Muito obrigada, tô adorando estar aqui. Acho que vai ser uma experiência muito boa. E se Deus quiser, vai tocar no coração de muita gente. Muita gente vai sair dessa entrevista com mais informação e eu acho que isso que é o mais importante. Isso aí, com certeza. Vão sair com muita informação, principalmente para as mulheres que trabalham. A gente está numa cidade que é industrial, né? Principalmente para essas mulheres. Me conta um pouco quem era a Samara antes mesmo da medicina. Eu sou natural de Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar com 10 anos na loja de roupa da minha mãe lá em Belo Horizonte. Então, eu, assim, sou nascida e criada no comércio. Meu pai é comerciante, minha mãe é comerciante. E aí, com 17 anos, eu fui fazer medicina, né? Estudei em Itaúna, morei em Itaúna por 4 anos. Depois morei em Divinópolis. E aí, eu vim fazer meu internato rural em Cláudio. Então, muita gente me pergunta, como que você veio parar em Cláudio? Eu vim fazer um internato rural, que é o último período da faculdade de medicina. E aí, eu vim e apaixonei. Diz que quando você vem para Cláudio, um big enterra, né? Sim. O meu enterrou. E hoje em dia eu sou muito feliz aqui, minha vida, meu trabalho é aqui, minha família é aqui e tá sendo assim, cada dia eu já sou quase claudiense, só falta uma coisinha. Só uma coisinha, assim. Essa foi boa do umbigo aí, viu? E quando é assim, não achou o umbigo também onde enterrou, não, né? Acabou, já era. Diz que tem que enterrar um umbigo na porta da porteira, né? Do meu menino vai ser enterrado na porta da porteira. Tem isso também. Olha só, mas aí você, depois, você teve outros empregos, você trabalhou em outras coisas? Nossa senhora, eu sou rodada, meu filho. Formei em medicina, minha mãe ficou muito apertada na época que eu estava na faculdade, né? Eu estudei em faculdade particular. E aí eu precisava arrumar emprego, então eu tinha que caçar. Minha primeira cidade que eu trabalhei foi Carmo da Mata.
Gente, carne da mata. Peguei um plantão lá de 48 horas, assim, uma experiência, meu Deus do céu. Aí trabalhei em carne da mata, Nova Serrana. Trabalhei em Nova Serrana, eu falo que eu aprendi a ser médica, porque, assim, realmente é uma cidade que ela demanda mais do médico. Trabalhei em Carmo do Cajuru, em Divinópolis, Campo Belo, São Francisco de Paula. E foram muitas cidades. Eu só não trabalhei em Belo Horizonte, que é onde que minha mãe queria que eu trabalhasse. De resto, a região centro-oeste é quase que toda eu trabalhei. Foi bom demais. Caramba, então você pegou uma experiência muito, muito grande, né? Eu era plantonista. Eu comecei como plantonista nessas cidades, inclusive aqui na Santa Casa de Cláudio. Trabalhei em Oliveira. Fui médica da Sala Vermelha em Oliveira por 2 anos. E aí depois eu fui fazer minha especialização. Então, assim, eu falo que eu sou uma médica melhor na minha área, porque antes disso eu fui generalista, né? Então, assim, eu tive uma experiência com urgência e emergência, eu tive uma experiência com a lida do paciente que vai ao pronto atendimento. E eu acho que isso me tornou uma médica melhor. Sim. E pode-se falar também que esse pronto atendimento faz o ser humano ficar mais humanizado. Ah, com certeza. Porque, assim, quando você está num pronto atendimento, vai chegar para você o paciente que ele precisa muito e o paciente que precisa menos. Mas aquele paciente que precisa menos, às vezes, de uma doença física, às vezes ele está precisando mais de uma doença emocional ou mais, às vezes, de um acalento. Eu sempre conto essa história. Tem uma senhorinha daqui de Cláudia, eu nunca encontrei ela, mas ela tem uns 90 anos. E ela ia lá toda semana me ver. Eu falo que assim, gente, ela sabe aquela pessoa que toca o seu coração? Ah, eu vim te ver. E ela ia me ver, e ela levava biscoito pra mim. Ai, vai ser bom. O pronto atendimento tem disso. E tem as urgências, né? Eu acho que as urgências também deixam a gente, enquanto médico, mais sensibilizados, mas de certa forma nos tornam médicos mais técnicos, né? Eu já tive muita urgência. E aí o trem fica um pouco mais feio. Imagino. E aí entra essa pergunta nossa aqui. Como foi a sua escolha para essa área de atuação? Isso era um sonho, a medicina? Na verdade, não. Eu conto esse caso, minha mãe me xinga. Eu nunca quis fazer medicina. Porque todo mundo fala, eu era pequenininha e queria fazer medicina. Nunca quis fazer medicina. Queria fazer direito, queria fazer jornalismo. E aí a minha mãe falou, você vai fazer medicina. Aí eu não vou fazer medicina, eu tenho medo de sangue. Aí ela vai fazer medicina. Eu não vou. Aí fui fazer vestibular. Passava em tudo no Enem, menos em medicina. Eu falei assim, esse trem não é pra mim. Tá amarrado. Aí fui pro cursinho. Fiquei 1 ano no cursinho e eu, graças a Deus, eu formei muito nova. Eu formei com 16 anos na escola. Graças a Deus. Então, eu tinha um tempo, assim, pra escolher. Aí eu fiz 1 ano de cursinho e aí eu fiz o vestibular de Itaúna. Nunca tinha ouvido falar de Itaúna, nunca tinha pensado em Itaúna. Fiz o vestibular e passei. Eu falei assim, agora eu vou. Minha mãe fica brava, porque assim, ela não esperava que eu ia sair de casa. E eu saí de casa com 17 para 18 anos. E foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu era bichinho criado com vó, sabe? E assim, minha mãe é uma mãezona. E aí, quando eu mudei para Itaúna, eu tive que, assim, pegar responsabilidade, tinha que, eu morava em república, e a experiência de república é você morar com pessoas que você não conhece, pessoas que não têm obrigação de fazer nada pra você, mas, assim, eu acho que Itaúna me tornou uma adulta mais madura, sabe? Aí depois foi indo, Divinópolis, Cláudio, até em Itapecerica eu já morei, tava esquecendo de Itapecerica. Rapaz, como você diz, você começou falando que você era rodada, né? Realmente, você andou mesmo. E é o seguinte, lá atrás, hoje em dia, já tem uma dificuldade maior das pessoas ingressar nesse mercado, né? Então, forma, mas tem a dificuldade de entrar. Antigamente, quando você formou, isso aí era mais difícil ou era mais fácil? Às vezes também eu estou errado. Nós, enquanto médicos, a gente tem uma questão crítica, que é da quantidade de escolas médicas que estão sendo criadas a cada dia. Porque eles estão criando escolas médicas, mas eles não estão sendo críticos em relação a essas escolas. Então, cria muita vaga, está se formando muito mais médico,
Na minha época de faculdade, a gente tinha, acho que bem menos faculdade. Meu CRM é 76, a gente já está em 110. Então, assim, nesses 6 anos de formada que eu tenho, se formaram muito, muito mais médicos do que antigamente. No entanto, hoje está funilando. A gente tem que ser cada vez mais especialista. A gente tem que nichar muito bem, né, o que você quer trabalhar, para que você saiba e tenha também seu valor voltado, né? Porque, assim, medicina é claro, é um sacerdócio, é um dom, mas é o meu meio de trabalho. Eu dependo disso para viver. Então, hoje em dia, a gente percebe que até os salários mesmos, tem muitos salários que estão extremamente defasados. Eu não falo muito para mim, porque graças a Deus, assim, todos os lugares que eu trabalho, financeiramente estão sendo bons. Mas, assim, hoje a gente vê plantão saindo muito, muito barato. E o investimento é muito caro, né? Foram 6 anos de faculdade de medicina, fora os cursos que a gente faz. Ela foi ali e fez um curso. Cada curso, gente, vocês não imaginam o tanto que esses cursos custam caro. Assim, realmente é uma coisa que eu falo assim, cada dia a gente precisa se especializar mais. Médico não para de estudar. Se você parar de estudar, você vai parar de tratar o paciente. Isso é uma grande dificuldade, porque cada dia surge uma doença nova, cada dia surge um tratamento novo. Então, se você ficar lá atrás, não, eu aprendi desse jeito na faculdade, eu vou saber tratar só com aquilo que é o básico. E não é assim. Primeiro que o paciente ele é individual, né? Cada paciente ele tem um problema, ele tem uma doença. Mas dor de garganta é igual para todo mundo. Claro, dor de garganta é igual para todo mundo. Mas será que aquele paciente é igual? Porque às vezes aquele paciente tem uma alergia àquele medicamento, ou às vezes aquele paciente não respondeu àquele medicamento. E aí você tem que ir especializando para que você saiba tratar e cuidar do seu paciente bem. E isso aí volta de novo e o investimento ele nunca para. Nunca. Você não para de estudar, mas o investimento também não para. E qual conselho você daria hoje para quem está entrando diretamente na ginecologia? A ginecologia, o mais legal, na verdade, ginecologia obstetrícia, né? É uma formação que ela dá muitas variáveis. Você pode fazer ultrassom, que é muito legal. Você pode fazer cirurgia ginecológica. Você pode fazer cirurgia oncológica voltada para ginecologia. Você pode fazer só obstetrícia. Eu acho que o que mais é importante é você realmente individualizar o tratamento. Você saber individualizar. Você gostar de mulher, porque você vai lidar com mulher, né? Porque assim, eu não aguento mulher, gente. Ginecologista só lida com mulher. Eu falo que assim, eu sou muito graciada, porque a vida inteira eu trabalhei na loja de roupa da minha mãe, então eu já lido com mulher desde pequena. Então assim, você tem que ter muita paciência, entender as fases. Depois que eu me tornei mãe, eu acho que eu vou me tornar, ficar uma médica ainda melhor, porque gestação é um período da vida da mulher que a gente não entende. Amamentar é uma das maiores dificuldades. E às vezes aquele profissional que não tem empatia, que é uma palavra que a gente fala muito na medicina, todo mundo tem que amamentar. Não, amamentar é difícil. Amamentar às vezes vai ser difícil para todo mundo. Então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, sabe? Entendi. Eu acho que se você tiver empatia, se você saber do que você quer, qual que é o estilo de vida, se você quer ter qualidade de vida, é o melhor para quem quer ir para essa área, sabe? Entendi. Então, pronto, com isso aí agora acabou, não tem nem dúvida mais. O que você não aprendeu na faculdade, que depois que você entrou no mercado, você falou assim, nossa, e agora? E hoje, vendo toda a sua trajetória, certo? Você fala, a faculdade tinha que ensinar isso aqui. Educação financeira? É uma coisa que às vezes a gente fica assim, nossa, mas médico ganha bem, que a gente escuta isso todinho, né? Sim. Realmente, a gente tem que trabalhar muito para a gente ganhar bem, mas se você não tiver educação financeira, você gasta tudo. Então, quais que são os processos dentro da faculdade de medicina? Você faz 6 anos de faculdade e aí depois você vai se especializar. Mas eu não posso ir direto para a especialização, porque às vezes eu vou ter que trabalhar para ajudar o meu pai, ou para terminar de pagar a faculdade, ou para pagar o FIES, para quem consegue FIES. E aí, nesse período, você vai dar plantão. E o plantão, eu tô até fazendo uma consultoria financeira, por isso que eu tô tão focada nessa questão da financeira. O plantão, você recebe ele no outro mês. Aí você vai fazer sua vida toda baseada em plantão. Eu quero aquilo ali. Quantos plantões eu tenho que fazer para comprar aquilo ali? E, na verdade, não é assim. Então, a gente
na hora de ir para especialização, aquele dinheiro que você ganhou, às vezes é uma renda que você nunca esteve acostumado. Seu primeiro emprego você ganhou bem, mas aí na hora que você vai voltar para a especialização, você não ganha nada. Porque assim, para vocês terem noção, o salário de uma especialização é na faixa de R$3.000. Ah, nossa, Samara, R$3.000 é muito dinheiro. Claro, a gente está vivendo num país que tem desigualdades, mas dentro do investimento que a gente faz e às vezes do valor que a gente ganha no salário quando a gente forma, você muda muito o seu estilo de vida que talvez você não estava acostumado. Então, essa gangorra, essa roda gigante de salário deixa a pessoa doida. Eu já vi gente saindo da faculdade, ganhando bem e se endividando porque não tem educação financeira. Isso aí que você falou é verdade e já vai cair uma pessoa, vamos pôr assim, bem gabaritada para falar isso aqui no AcionaCast. Mas tem muito médico top, endividado e você fala assim, entre aspas, sem nada, em vista dos outros médicos. Aí você fala, como assim? O cara não tem nada, né? Então, isso aí é uma verdade que você falou, não é ensinado. E outra coisa é, quando você ganha vamos pôr R$1.000, você vive com R$1.000. Quando você ganha 5 mil... Esse que é o ponto. Você vive com 5 mil. Só que quando você cai, rapaz, aquilo ali é surreal. É esse que é o grande problema, porque, menino, assim, hoje é um pouco mais difícil, mas eu já tive amigo que ganhou R$30.000 no primeiro mês de formado. Você fala, pô. Aí vai para especialização, ganha 3. Isso, gente, eu já vi gente surtando por causa disso. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, não, então eu não vou fazer especialização. Vou continuar dando plantão pro resto da vida. Só que o corpo não aguenta. Seu corpo não dá conta. Há 5 anos atrás, eu falava assim, gente, eu amo dar plantão noturno. Adorava dar plantão noturno. Achava o plantão noturno, assim, não sei, eu tinha uma coisa. Hoje em dia, dormir fora de casa, nossa senhora. É uma dificuldade. Mas isso aí, pra você ver isso, quantos plantão noturno? Foram muitos. Eu tenho 6 anos de formada. Nossa, é muito tempo. Vamos pôr, é um pouquinho polêmico isso aqui, né? Quais são os maiores mitos sobre a saúde ginecológica que você gostaria de desmistificar? Porque a internet tá aí, ela ajuda, mas também ela confunde muito e muita gente acha que é uma coisa, às vezes não é. Vamos lá, vamos desmistificar um pouco isso aqui. Dentro do consultório hoje, uma das minhas maiores queixas são os corrimentos ginecológicos, né? Então, a gente tem a candidíase, tem a vaginose. Hoje, de cada 10 pacientes, eu acho que 5 vão queixar algum corrimento. Muitas não sabem a diferença do corrimento que é patológico do fisiológico, mas a maioria já me procurou alguém, já foi na farmácia, foi procurar o tratamento e falou assim, você tem que tomar, mas seu marido também tem. Gente, não existe isso. Principalmente porque candidíase, por exemplo, é uma patologia da mulher. A cândida, ela tá a cândida, para quem não sabe, é um fungo. E o habitat natural dela é a região íntima feminina, né? Então, quando a gente tem algum desequilíbrio de flora, quando a gente tem algum problema, estresse faz muito isso, pode ser que ela cresça mais e aí ela dá a famosa coceira. Então, assim, esse eu falo que é disparado o maior mito que eu tenho que tirar dentro do consultório. Mas aí também tem outros. Grávida não pode usar gengibre. Gente, gengibre é um excelente tratamento natural para enjoo durante a gravidez. Canela é abortivo. DIU é abortivo. Gente, pelo amor de Jesus, DIU não é abortivo. Então, assim, todo dia é mito que a gente tira. Sobre o DIU, tem vários preconceitos surreal aí com DIU, né? DIU é abortivo, só pode colocar DIU se tiver menstruada. DIU não deixa engravidar depois. Eu acho esse muito pesado. Assim, várias vezes, gente, não tem nada a ver. Você tirou seu DIU, no mesmo mês você pode engravidar. Tirou o DIU menstruado, daqui 15 dias, se Deus te iluminar, que for da sua vontade, da vontade dele, você já pode engravidar. Se for seu propósito, vai ser. Se for do propósito, vai ser. E falando sobre DIU, que é bem polêmico, tem a idade certa para mulher colocar o DIU? Então, a gente tem 2 tipos de DIU, né? O DIU hormonal e o DIU não hormonal. Tem algumas meninas que às vezes elas têm um sangramento muito aumentado e a gente vai indicar o DIU não hormonal.
Eu, Samara, só coloco o DIU em pacientes que já tiveram a primeira relação. Agora, a gente tem um outro método, né? Que ele é contraceptivo, mas ele também tem benefícios, que é o Implanon. Não tem uma idade pré-estabelecida para você iniciar o uso de um método contraceptivo. Mas um grande mito que eu vejo é, ela é muito nova. Faz sentido você deixar de usar um método que ele é mais eficaz numa menina nova para usar numa mais velha? Porque na minha cabeça, a menina mais nova é a que não pode engravidar. O Brasil é um dos países que mais tem taxa de gravidez na adolescência. Justamente porque a gente tem esses mitos que estão lá. Não, minha filha não pode usar DIU, meu filho, né, assim, o DIU é abortivo, mas isso vai bater em várias outras barreiras que a gente tem, sabe? Cláudio, graças a Deus, eu tenho muita paciente. Amém. Eu tenho muita paciente adolescente. Eu adoro, eu gosto dos extremos. Eu gosto tanto da paciente adolescente quanto daquela paciente. Eu gosto de todos os pacientes, tá, gente? Não, calma. Mas eu amo lidar com a paciente adolescente, porque eu amo falar sobre método contraceptivo. Método contraceptivo, principalmente para aquela menina que está iniciando a questão, né, começando um amor e tal, é muito legal você explicar para ela, explicar que ela tem opção. Gente, não existe só pílula, não. A gente tem, assim, quase 10 métodos, né, contraceptivos, e cada dia mais eu vejo as meninas procurando saber, procurando entender melhor tanto do corpo delas quanto das opções que elas têm. Então, eu acho que isso é bem legal. Você tá vendo uma modificação no mercado, porque antigamente era bem, tipo assim, tinha um receio tanto da mãe levar a filha e tanto mesmo da filha procurar uma ginecologista e tudo. Você tá vendo uma mudança no mercado com a internet, as informações? Vocês conseguem já ver que isso aí tá sendo quebrado ou não? Consigo. Nossa, eu tenho muitas pacientes que a primeira consulta foi a mãe que levou, sabe? Se ela ficar com vergonha, eu saio, assim. A gente tem e muita gente acha que para ir no ginecologista tem uma idade mínima. Não tem, na verdade, a gente gosta. Seria minha próxima pergunta. Que a paciente vá, às vezes, na primeira menstruação, ou às vezes um pouquinho antes da menstruação, para que explique isso. Porque é muito ruim você ficar num mundo que você tem informação no celular, mas que você não tem informação da sua mãe, né? Então, eu vejo muito isso. Hoje eu tenho muitas pacientes que, às vezes, a mãe é minha paciente e me manda uma mensagem: doutora Samara, tá na hora de eu levar minha filha. E aí a gente vai falar sobre corrimento, a gente vai falar sobre cólica, TPM. Antigamente, eu acho que a gente falava assim, ginecologista é só para prevenir menino. E, na verdade, não. A ginecologista é a médica da mulher. Então, depois que aquela menina sai da fase da pediatra, que é 12 anos, a médica que vai ser responsável pela vida dela inteira é a ginecologista. Vou ter um problema gástrico. Claro, você vai procurar um endoscopista, mas o médico que você vai todos os anos é a ginecologista. E isso aí, eu tô vendo você falar aqui, e você falou pouco atrás sobre a gravidez precoce, né? Porque hoje em dia, assim, me corrija se eu estiver errado, mas uma menina de 12 anos, ela já tem um corpo mais elevado com a partir do adolescente, certo? A maioria das vezes. 12, você sabe por que 13 anos. Não. Alimentos industrializados. É mesmo? O que acontece? Hoje em dia a gente tem hábitos menos saudáveis do que antigamente, né? Mas antigamente não tinha isso. Antigamente a gente não tinha McDonald's. Nem sei se o McDonald's vai me processar. Mas assim, basicamente a gente tem muito alimento industrializado. Hoje em dia a gente tem um percentual de obesidade infantil muito alto. E aí muitas pessoas não entendem. Se a criança ela tá obesa, ela tá recebendo muito hormônio, porque o corpo dela está produzindo muito hormônio. Isso faz com que ela comece a ter aquela formação mais de menina, de mulher mais cedo. Ela desenvolve mais rápido. E isso também acontece no menino. Ele é gordinho, não tem problema. A gente entende que a obesidade é um problema, né? E aí, o menino que ele é obeso, ele também vai trazer consequências da obesidade no desenvolvimento puberal dele. Então, o adolescente que era uma criança gordinha e que está ainda um adolescente gordinho, ele vai ter dificuldade do crescimento, ele vai ter dificuldade do desenvolvimento das gônadas, né, de testículo e tudo mais. Isso é importante, porque a ginecologista vai falar isso com a menina. Mas quem vai falar isso com o menino? Aí ia te perguntar isso agora. O endocrinologista, que é uma ótima especialidade para que um pai procure para aquele filho que está acima do peso. E, normalmente, um filho acima do peso, o pai está acima do peso.
Isso que é importante, né? Porque o exemplo é que vai... Vem de casa, vem né? de casa. Vem de casa. E que interessante, você viu? Eu ia fazer uma pergunta, já foi outra e você já ajudou mais do que eu ia perguntar. Esse da obesidade eu tenho estudado muito, porque várias pacientes que chegam para mim no consultório, às vezes estão com o IMC elevado, estão com resistência insulínica, estão com dificuldade de perda de peso, e a gente vai entender o núcleo familiar, a gente entende que tem mais gente sofrendo com obesidade dentro de casa. Ah, doutora Samara, mas é tão difícil emagrecer? Claro, não estou falando que é fácil. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu tenho grande dificuldade de fazer atividade física, mas eu tenho que ir. Sim. Né? Perder peso não é fácil, manter atividades físicas não é fácil, mas é necessário, né? Só necessário. O propósito é esse. E o interessante que você falou, e faz todo sentido quando eu comecei lá a falar que às vezes a menina de 12 anos, ela tem um desenvolvimento de um corpo que você fala, não, tem 16 anos, 17 não, ela tem 12, 13 anos, você fala, não, menina de 17 anos. Aí quando você falou isso, faz sentido. Antigamente, não tinha tanto alimento assim. Então, a menina de 13 anos, ela tinha corpo de 13 anos, né? De 14, respeitava, né? Então, isso fez todo sentido. Eu acho que, tipo assim, até agora foi a cereja do bolo aqui, certo? Mas foi muito bacana. Nos bastidores eu te conto outro negócio. Tá. Quais são as tendências mais recentes de tratamento ginecológicos que as mulheres devem conhecer? Aí, você acha que o cereja do bolo era isso? A cereja do bolo é agora. A gente fala muito em estética, né? Sim. Estética da face, harmonização facial. Hoje em dia, a gente já está voltado para harmonização íntima. Então, muitas pacientes chegam no consultório questionando, às vezes, de uma virilha escura, questionando, às vezes, de uma dificuldade ou alguma coisa relacionada a essa questão mais sexual por uma falta de colágeno. Ah, doutora Samara, depois que eu engravidei, eu não tô gostando muito, né? A gente tem vários tratamentos, a gente tem botox, a gente tem preenchimento para a área íntima, tem a questão dos peelings para a área íntima, laser. Muita mulher sofre, às vezes, de incontinência urinária, ou às vezes de frouxidão, ou às vezes até mesmo de ressecamento, e a gente tem laser hoje em dia, tem a ninfoplastia, que tem crescido muito. Antigamente, para quem não entende, a vulva é a parte externa. A vulva, ela não é igual, né? Nenhuma mulher é igual a outra. Hoje em dia, tem várias pacientes procurando essa questão plástica mesmo. Muita gente acha que vai procurar isso com o cirurgião plástico e não, é com o ginecologista. É mesmo? Uhum. Agora eu fiquei aqui curioso, né? Então quer dizer que não é o cirurgião? Pode ser o cirurgião plástico, ele também faz esse tipo de procedimento, né? A labioplastia, a ninfoplastia, mas hoje tem voltado mais para essa questão do ginecologista. Que é muito legal. Porque quem entende mais que o ginecologista? Né? Não tem. Realmente. E, cara, realmente. Hoje você tá... Tá. Hoje eu tô arrumado hoje aqui. Olha só, vamos supor. O que tem na estética, possivelmente hoje teria na parte ginecológica. Botox, ácido hialurônico, fios de PDO. Sabe aqueles fios assim? Sim, que puxa, tal coisa. Tem para região íntima também. E a mesma durabilidade da estética ou muda? São procedimentos um pouco diferentes, né? Porque são áreas diferentes, mas assim, a durabilidade também ela vai de acordo com a pessoa. O que eu vejo muito? Ah, doutora Samara, vou fazer uma cirurgia de incontinência urinária. Qual que é o seu principal fator que fez com que você tivesse incontinência urinária? É peso. Ah, é falta de atividade física. 4 gestações, porque isso também influencia. Beleza. Obesidade é uma coisa que você vai mudar? Se você não for mudar, não adianta você fazer o procedimento estético. Sim. Entendeu? Agora, por exemplo, a atividade física no Botox. Ela é Quem faz Botox tem que fazer Botox de menos tempo por causa da atividade física. Então, tem alguns fatores que eles vão sendo mutáveis aí para a região íntima. Mas é muito legal. Por isso que eu tô te perguntando, porque o Botox tem lá de 6 em 6 meses, né? Só que, por exemplo, se é uma pessoa, sei lá, um crossfiteiro, ele vai fazer de 3, de 4. Porque o Botox, ele diminui a eficácia dele com a questão da atividade física. Porque nada mais é do que um ponto de Botox, né? Na verdade, Botox é uma marca. Sim. É um ponto, né, que você vai fazer aqui para segurar o músculo. O músculo fica lá, bonitinho. Tô precisando fazer o meu, inclusive. Mas aí você fica. Na região íntima, a mesma coisa.
Pronto, mas agora você quebrou o CrossFit, você quebrou a academia. Não, gente, pelo amor de Jesus Cristo, vão renovar o Botox, mas mantenham na atividade física. Então, por favor. Para se durar, não faça Não, não tem como. Não adianta ficar com a testa bonitinha aí e não ir fazer atividade física, né? Agora, vamos lá. Eu não sou mulher, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acredito que assim que as mulheres assistirem essa entrevista, sim, elas vão fazer. Sobre a dor. Dói? Fazer todos esses procedimentos? A beleza dói, né? É a mesma dor, no caso, a beleza da dói. estética. É claro que a gente tem sedativos, né? A gente pode usar tanto, por exemplo, para fazer a labioplastia, tem como a gente fazer tanto em consultório, com uma anestesia, que a gente faz uma anestesia local, mas também tem como a gente fazer em bloco cirúrgico. Isso vai variar. Não, uma sedação, né? É só um cheirinho, assim. Mas, assim, hoje em dia a gente faz em consultório mesmo. Hoje os consultórios, eles estão cada dia mais evoluídos, tem muita tecnologia, a gente fala em tecnologia, né? Hoje em dia as tecnologias são incríveis para melhora do aspecto da pele, tem muita coisa. Caramba, para mim ginecologista era só ginecologista e ponto. Isso é um grande mito. Antigamente as pessoas achavam que o ginecologista era para fazer pré-natal e para coletar preventivo. Primeiro de tudo, preventivo não é todo mundo que precisa fazer. A gente tem uma classificação, a gente tem as determinações para coletar preventivo. Para quem não sabe, preventivo é um exame que a gente faz no consultório médico para fazer o rastreio do câncer de colo de útero. Mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que precisa fazer. Mas hoje em dia a gente tem muita coisa. A gente tem a questão da beleza mesmo, né? Da estética íntima. A gente tem a questão das cirurgias ginecológicas, dos métodos contraceptivos e às vezes até da terapia. Muitas vezes a paciente está lá só para fazer uma terapia. E uma coisa que eu gosto muito é ginecologia endócrina. Porque as mulheres, assim, num contexto geral, a gente tem uma dificuldade de entender a questão hormonal, né? Certo. Eu adoro estudar sobre hormônio, eu acho que o hormônio é uma coisa que a gente, depois que a gente para entender, a gente vê o tanto que faz sentido algumas coisas. Quem que mais sofre com hormônio? Gestante, é uma bomba de hormônio. Menopausa é uma bomba de hormônio. E, às vezes, aquela mulher que está com obesidade. E aí você vai entender. Por exemplo, melasma. Melasma é uma coisa que as pessoas acham que é uma coisa só relacionada à dermatologia. Melasma, para quem não sabe, é aquelas manchinhas no rosto. Ah, engravidei e estou cheia de mancha no rosto. O melasma, ele piora na gravidez por uma questão hormonal. E a ginecologia endócrina, a gente conversa muito sobre isso. Síndrome do ovário policístico. Chama síndrome do ovário policístico, né? Para quem não sabe, tem os 2 ováriozinhos. Às vezes pode ter um tanto de cistinho. Mas o diagnóstico, ele não depende de você ter o ovário policístico. Ela é uma síndrome metabólica, depende da resistência insulínica. Então, assim, é uma mistura. Assim. Caramba. Não gosto de falar muito termo técnico, não. Sim. Mas, assim, é uma mistura. A gente tem que resolver tudo. Mas você falou aí das manchas. Essas manchas também têm uma... Não é um preconceito, tem um mito vamos por assim, dos remédios que toma. Sim, é a questão do anticoncepcional, isso, né? Isso, tem a ver ou não tem? Tem. Na verdade, aquela mulher que ela tem um perfil estrogênico, né, que ela tem mais estrogênio, aquela mulher que ela tem uma predisposição maior a ter o melasma, se ela usa uma pílula combinada que contenha o estrogênio, ela vai realmente ter uma piora da questão da pele. Mas, gente, não demonizem o anticoncepcional. Não é assim. Tem vários métodos contraceptivos e cada um vai ser individualizado o uso. Certo. Então, assim, eu tenho muita cólica, eu tenho muita TPM. Então, talvez você vai dar certo com um método contraceptivo combinado oral. A grande questão das manchas relacionadas ao uso do anticoncepcional é o estrogênio, é o hormônio, que é o hormônio da gravidez também. Entendi. Eu acho que nós não vai sair de jeito nenhum dessa pergunta. Só uma coisa. Método contraceptivo não engorda. Isso é um tabu. Doutora, eu tomei a pílula e engordei. Gente, para de colocar a culpa na pílula. Mas isso vem de muito tempo. Se tomar anticoncepcional ganha corpo. Isso. Não é, gente. É os hábitos, é a idade. A gente, à medida que a mulher vai ficando mais velha, a tendência é que ela ganhe 1 quilo por ano. Principalmente 45 mais. E isso é pouco falado. Antigamente a gente tinha um mito que, por exemplo, a mulher que estava na menopausa, ela não podia fazer reposição hormonal porque dava câncer. Isso é um grande mito. A gente faz reposição hormonal não para quem quer, para quem precisa.
Se é uma mulher que ela tá na menopausa, que ela tá sofrendo com fogacha, aquele calorão, que é uma mulher que ela tá tendo dificuldade de dormir e outros mais dentro da questão da menopausa, por que que ela não vai poder fazer uma reposição hormonal? Ela vai ter que passar a vida dela inteira sofrendo? Não. Hoje em dia, não. Antigamente, a expectativa de vida era 60 anos. Hoje em dia, a expectativa de vida é 80. Você vai ficar até 80 anos sofrendo? Não. Vamos tratar. Show de bola. Acho que vai dar muito ibope isso aqui, viu? Porque é o seguinte... Polêmicos. Olha só. Nós tem que sair dessa pergunta, mas nós vai sair já já. Tem muito... tá se usando muito Já sei o que você vai falar. Então, tá na moda, é status, né? Então, chip da beleza e vários outros nomes. Desmistifica um bocado isso aí pra gente. O que acontece? Primeira coisa, Implanon, que é um método contraceptivo, não é a mesma coisa de chip da beleza. Eu recebo muito essa dúvida, tanto nas caixinhas que eu faço no Instagram, quanto dentro do consultório. Porque o Implanon é um bastãozinho de silicone que a gente coloca no braço para que a mulher não engravide. Certo. Ele melhora a cólica, melhora a TPM, mas ele não tem nenhum perfil estético. Os implantes hormonais, que o povo chama de chip da beleza, na verdade, esse nome, chip da beleza, surgiu por causa do uso da gestrinona. A gestrinona ela é um hormônio antigo, que antigamente a gente fazia uso muito na questão da endometriose. Só que isso aí é tão polêmico porque a gente tem sociedades médicas que contraindicam o uso desses hormônios. Outras que indicam. E aí, assim, eu acho que isso é muito individual. O que eu acho que é importante? Tudo que você faz para ter excesso no seu corpo. Então, por exemplo, uma mulher que ela não faz atividade física, ela não come direito, ela colocar isso vai resolver? Não vai. A gestrinona, por exemplo, é uma progesterona. A chance dela inchar é muito grande. É maior. Dá espinha, diminuir cabelo. Só que tudo tem que ter acompanhamento médico, tem que saber por que você está usando. Ah, mas a vizinha da fulana está usando. Será que realmente você tem o mesmo perfil daquela pessoa? Eu não sou contra, tá? Eu acho que, assim, eu já vi profissionais da mesma área que eu falando que são contra, e eu já vi gente usando que, assim, mudou a vida, sabe? Principalmente mulheres na pré-menopausa e na menopausa. A menopausa, a mulher que usa, às vezes, um implante hormonal, ela tem, assim, uma nova vida. Mas tudo dentro de exames bem feitos, rotina de exames. Eu acho que a grande questão é que todo mundo quer usar, mas ninguém quer saber os efeitos colaterais. Todo mundo quer usar, mas não quer estudar. Todo mundo quer usar, mas não quer fazer atividade física. Todo mundo quer usar, mas não quer melhorar a alimentação. Todo mundo quer usar, mas não quer parar de fumar. Então, assim, se você for usar hormônio, e você usar a Riviria, você vai ter efeito colateral. Não adianta. E essa pergunta surgiu porque realmente isso tá no status. Tá. Eu uso o chip da beleza, por isso que minha pele tá assim. E tem muito caso também, às vezes a mulher quer cortar o ciclo menstrual, né? Então, isso realmente é mito também ou não? É porque, na verdade, por exemplo, esse hormônio que eu falei, a gestrinona, ela pode realmente fazer a amenorreia, que é parar a menstruação. Só que ela não tem efeito contraceptivo. Ah, doutora Samara, mas alguém falou que tem. A gente tem que ter embasamento científico. Na literatura, ela fala que não previne neném. Então, você vai usar só a gestrinona para prevenir neném? Se você não quer ter neném? Eu não usaria. Então, assim, é o que eu falo para os meus pacientes. Eu não vou indicar um tratamento para meu paciente que eu não faria. Então, eu nunca usaria uma gestrinona para fim de contracepção. Ah, eu quero ficar linda, maravilhosa, igual todo mundo. Será que você é o paciente que vai usar? Agora, eu vejo pacientes que dão super certo. Em relação, por exemplo, a não quero menstruar, Samara, tudo vai ser individualizado. Tudo em medicina é individualizado. Vai ter paciente, por exemplo, que vai usar Dilmirena, que o Dilmirena, para quem não sabe, é o DIU hormonal que dura 5 anos, que ele é o que a gente fala que ele tem uma dosagem hormonal maior. Ele promete a amenorreia, que é parar de menstruar, em 98%. E os 2%? Pode ser que não pare. Entendi. Com a gestrinona é a mesma coisa.
Eu conheço gente que usa, que dá muito certo. Conheço gente que perdeu o cabelo, ficou com a voz grossa, teve hipertrofia de clitóris. Então, assim, Essa seria a próxima pergunta sobre o cabelo, que hoje em dia tá se tendo muito isso. Então, do mesmo jeito que tá o status do, como diz o outro, que eu uso o chip da beleza e não sei o que a duração dele acho que é de 6 em 6 meses também, não é? também é variável. É variável também? Mas normalmente é de 6 em 6 meses. Então, e tem muito isso. Vamos pôr assim, a gente fez dever de casa, tá? Uhum. então, porque todo mundo fala, mas você entende tudo? Não, a gente faz o dever de casa. E aí tem o cabelo. Eu usei, meu cabelo caiu. Parei de usar, meu cabelo continuou caindo. Qual que é vamos pôr, eu sei, mas eu quero que você responde isso. A pessoa usou, o cabelo começou a cair. Ela parou de usar e o cabelo continuou caindo. Mas aí vai depender, porque, por exemplo, os implantes hormonais são pallets de silicone que a gente usa. Esses pallets, eles podem ser absorvíveis e não absorvíveis. Aquele que é absorvível, a pessoa não vai conseguir tirar. Então, não tem como tirar. A pessoa não vai deixar de usar ele. Ele vai ficar lá até o efeito dele acabar. Entendi. A não absorvível, mesmo que ele tire, o corpo ainda vai estar respondendo aos hormônios. E tem pessoas que elas vão responder mais a hormônios porque elas são mais sensíveis. Os receptores delas para os hormônios são mais sensíveis. Então, se é uma paciente que ela tem uma tendência maior a, por exemplo, fazer uma alopécia, ela vai ter uma alopécia aumentada, entendeu? Vai acelerar o processo. Vai acelerar o processo. Então, eu vejo muita gente, às vezes, usando testosterona. Testosterona é hormônio feminino? Não. Na verdade, sim. Só a gente tem testosterona, tá? Mas não é um hormônio que a gente tem que usar a riveria. Tem alguns casos específicos pra gente usar a testosterona. Mas ele não é um hormônio para eu sair usando para fins estéticos. Mas, assim, a grande questão é que tem muita gente usando hormônio sem acompanhamento e sem entender como que funciona e sem entender como que vai fazer para não ter esse problema. Mas quando é assim, ainda é bom. O problema é esses hormônios que estão sendo usados. Por exemplo, o hormônio de cavalo, que está sendo muito usado. Essa semana mesmo eu recebi uma paciente, tô falando que ela, assim, ela até pediu para eu comentar o caso dela nas redes sociais, porque foi uma pessoa sem nenhuma formação que indicou para ela um hormônio barato. Ela tá com queda de cabelo, ela tá com espinha pra caramba no rosto. Ela teve alteração das enzimas hepáticas. E aí? O que ela vai fazer? Aí, depois que ela usou, ela procurou a ajuda médica, sabe? O problema não é aquele paciente que ele vai e que ele tá sendo acompanhado. O problema é aquele paciente que ele toma alguma coisa e aí depois a gente tem que pensar em resolver o que de errado que deu com aquele uso de hormônio. Eu tenho um cliente meu, ele é médico, e ele sempre fala assim, quando você faz o uso de qualquer coisa que é barato e, vamos pôr assim, a pessoa fala que aquilo ali, o ganho é enorme, pensa o seguinte, pega o quanto você gastou e multiplica por 10, é o quanto você vai gastar seu tratamento para resolver esse problema. Aí eu falei com ele, cara, se todo mundo pensar desse jeito, ninguém usa nada. Ele falou, pois então, era isso que tinha que sair na mídia. É isso aí que tinha que ter muita gente falando, mas não tem. O que tem de gente falando é, toma, você quer ganhar isso? Toma. Você quer fazer isso? Toma. Aí você vai lá e toma. Isso. Remédio e veneno só depende da dose, né? É. Verdade. Verdade. E agora a gente entra na parte aí do trabalho, a gente ajudar as mulheres que realmente estão aí nas indústrias, estão nas firmas. Como o estresse no trabalho pode afetar a saúde ginecológica e quais práticas você sugere para ajudar essas mulheres a gerenciar o estresse e manter a saúde? Eu acho que uma das queixas maiores que eu tenho é a questão realmente dos corrimentos, como eu já falei anteriormente. O estresse, ele provoca desequilíbrio intestinal, provoca desequilíbrio também do pH da flora vaginal. E aí a gente tem aumento tanto da candidíase quanto da vaginose. Doutora, eu trabalho numa empresa e aí eu fico com calça jeans apertado o dia todo, ou calça preta o dia todo, eu tô tendo um corrimento que tá me incomodando muito, tô tendo coceira, ou então às vezes tô tendo aquele corrimento com um cheiro mais forte. Como que a gente pode tentar diminuir? É claro que se você tiver esse tipo de corrimento, você precisa procurar uma avaliação médica. Mas tem algumas coisas que a gente faz que melhoram essa questão do pH da flora vaginal. Primeiro de tudo, água, gente. Não adianta. Se você não tiver uma hidratação boa, a chance de você ter desequilíbrio de flora vai ser muito grande.
Outra coisa, calcinha de algodão. Ah, mas isso é mito? Não, não é mito. Calcinha de algodão, realmente, ela diminui essas questões de aumento de corrimento. Diminui o uso de calcinha de microfibra, calcinha de renda, deixa aquela calcinha menorzinha, mais bonitinha, para aquele momento que você for namorar ou para aquele momento que você for sair, não usa para trabalhar, porque realmente ela pode potencializar o aumento desses corrimentos. Sabonete. Sabe aquele sabonete que está na sua casa de barra? Você acha que na hora que você lava, toma seu banho, você não está pegando bactéria, fungo e colocando lá? Ele está virando um meio de cultivo. Então, a gente vai sempre indicar fazer a higiene íntima com água. Samara, mas eu não consigo lavar só com água. Lave, então, com um glicerinado ou com um sabonete que ele é próprio para a região íntima, de preferência, um que tenha um pH adequado. Não é neutralizar pH, gente. O pH da vagina ele é um pH ácido. Então, não é para melhorar o pH. O pH ele tem que ser do jeito que ele é. Água, diminuir o uso de roupas apertadas, roupas com muita lycra. Gente que faz natação, né? Se você faz natação, você tem que diminuir o tempo máximo de ficar com aquela roupa molhada. O ambiente da nossa vulva, da nossa vagina, é um ambiente escuro, quente e úmido. Então, se você está fazendo essas três coisas aumentarem, você vai ter uma potencial aumento também dessa questão de corrimentos, que eu acho que é o que mais é importante. Foi uma aula esse negócio agora aqui. Olha o quanto que isso aí é importante, olha o quanto que você, vamos pôr assim, você fez mais que o bem. Quantas mulheres, certo, que não têm a informação certa, porque a informação todo mundo tem e hoje é barato, né? Você tem informação assim baratinha, mas não tem a informação certa. E isso que você acabou de fazer foi informação certa. Para as mulheres que passam o dia em pé, em ambientes industriais, quais são as dicas práticas para cuidar da saúde íntima e evitar tanto desconforto como a infecção? Muita das coisas você já falou nessa outra, mas aqui eu vou puxar um pouquinho mais. A gente, como dono de agência, a gente gerencia várias empresas. E tem empresas que a gente chega que são 70% do bloco ali de funcionário da empresa são mulheres. Então, tem mulheres ali, às vezes, fazendo força que eu mesmo falava, aquilo ali é puxado, e estão fazendo, então, tudo certo, tá trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, mantendo a sua casa, seus filhos. Só que, muitas vezes, a gente passa 2, 3 horas dentro dessas indústrias, e essas mulheres estão ali em pé o tempo todo, e entra nesse caso que você falou, com roupas apertadas e tal coisa, e o calorão que é ali dentro. Então, para as mulheres que passam o dia muito tempo em pé, quais são as dicas que você poderia dar para elas aí a mais para evitar tanto as infecções como o desconforto? Eu acho que mais importante foi o que eu falei, né? A questão da hidratação, de usar a calcinha de algodão, evitar o uso de roupas apertadas, roupas com muita lycra. Ai, Samara, mas eu uso 38. Compra uma calça 40. Compra uma calça que vai ser mais soltinha, que não vai apertar, que não vai abafar a sua região íntima. Acho que é essencial. Suplementação, eu acho que é muito importante hoje a gente falar sobre suplementação de vitaminas, porque eu, por exemplo, eu não tomo sol. Não tomo. E essas pacientes, né, essas mulheres, a chance delas tomarem sol também é muito pequena. Então, manter sempre o uso da vitamina D, procurar um atendimento médico para ver como que está a vitamina D, fazer as suplementações adequadas. E uma dica que eu quero dar dentro do consultório a gente fala muito sobre o uso do absorvente diário. Aquilo ali não serve para nada, gente. Então, se você tem mania de usar absorvente diário, vamos fazer uma troca. Tire esse absorvente diário e leve outra calcinha. Tá com um corrimento aumentado, tá se sentindo às vezes desconfortável com aquela calcinha, né? Um calorão, troca a calcinha. Não coloca esse trem não, porque só serve para abafar mais e aumentar esse corrimento. Acho que isso aí, se já servir, já vai ser excelente. Se tocar 10 mulheres para fazer isso, a gente já ganhou. Valeu a entrevista. Já valeu a informação. Show. Muitas mulheres trabalham muitos meses grávida, né? Principalmente em fábrica, em fundições metalúrgicas e tudo mais. E quais os cuidados que essas mulheres têm que ter, certo? E como as empresas poderiam apoiar mais essas mulheres? Porque é um momento especial para a mulher e nem todas podem abrir mão do trabalho.
né? Então tem todo esse contexto. Ah, fiquei grávida, eu vou parar de trabalhar. Tem mulher que não pode. Tem mulher que ela fica ali muito tempo ali, porque ela é o esteio da casa, Uhum. né? Provedora, muitas A vezes, né? provedora da Tem casa. outros filhos. Isso. E então, o que você poderia ajudar aqui e o que as empresas poderiam, a partir dessa entrevista, olhar com mais cuidado para essas mulheres? Eu acho que, assim, é fundamental, primeiro de tudo, ter um pré-natal de qualidade, sabe? Eu acho que um pré-natal bem feito, ele vai minimizar tantos problemas, principalmente lá na frente. Uma grávida, por exemplo, que ela tem uma alteração pressórica, ou que às vezes ela está acima do peso, ou uma grávida que ela tem diabetes gestacional, olhar melhor para essa gestante. Se é uma gestante que ela já tem um pré-natal de risco habitual, vamos preocupar um pouco mais com ela, vamos dar um enfoque maior para ela. Eu não falo nem, não, tem que ser afastada. Não é sobre isso. Eu acho que às vezes a gente precisa dar mais cuidado do que simplesmente colocar essa gestante do lado. A gestação não é doença, mas pode se tornar um período muito crítico para a vida da mulher. Então, fazer a suplementação adequada, né? A empresa fornecer para ela horários, às vezes, de intervalo, para que ela se alimente melhor. A grávida, ela precisa se hidratar muito, ela precisa poder ir ao banheiro, porque assim, gente, grávida faz xixi toda hora. E às vezes o horário fica um pouco mais apertado. Ter uma fruta disponível para ela comer nesses intervalos, porque eu acho que isso é fundamental. Hoje em Cloud, eu falo que a gente tem um parceirão, que é a Asmec, que ajuda muito na questão dos pré-natais e tudo mais, na realização de exames. A gente tem vários exames que às vezes não estão disponíveis no SUS, mas que a Asmec ajuda na realização. Então, um pré-natal de qualidade, um pré-natal bem feito, associado à melhoria da qualidade de vida, é uma coisa que as empresas podem ajudar. Ah, não, a gente está com um grupo de 20 gestantes. Que tal fazer uma aula voltada, às vezes, procura o posto de saúde, ou procura algum profissional e, gestante? Vamos falar sobre, por exemplo, o uso de meia compressiva para melhorar a vascularização, melhorar o retorno venoso e ter menos risco, por exemplo, de queda no ambiente de trabalho. Vamos melhorar essa questão dos horários, vamos fazer um curso de gestante dentro da empresa. Eu acho que, às vezes, é uma coisa tão pequena, mas que vai fazer tanta diferença, tanto para o empregador, porque é uma trabalhadora que vai se sentir acolhida nesse momento, que às vezes vai ser mais difícil, tanto para a gestante, porque ela vai, às vezes, ter informação que ela nunca teve. Então, eu acho que isso já seria uma coisa bem diferenciada. Hoje, em Cloud, a gente até tem um grupo de gestantes, mas é um grupo mais associado, acho que ao SUS, eu não entendo muito bem como que ele não, sabe? Mas eu acho que isso dentro das empresas, porque Cloud tem empresas muito grandes. E imagina uma empresa, sei lá, que tem 300 pacientes, tenha 300 pessoas, 300 colaboradores, se você tiver 10 grávidas e você trazer isso para 10 grávidas, já é um benefício para caramba. É enorme. E que bacana dessa ideia. Essa ideia é muito bacana. E seguinte, como eu falei, você foi mãe recente mesmo. E qual é a dificuldade da mãe agora conciliar, né, a maternidade com a carreira? Eu falo que, assim, como eu não queria fazer medicina, né, eu também posterguei muito essa questão do sonho de ser mãe e do sonho de ter uma família. Só que quando veio muito rápido. Eu falei assim, gente, eu preciso ser mãe. Eu tava, assim, o coração... eu não quero ter... Quando vem o desejo, ele é muito forte. É uma coisa que, assim, eu não sabia que eu precisava ser mãe do Bento até eu ser mãe do Bento. Eu acho que é a parte que a gente fica mais emocionada. Eu ainda tô no puerpério, tá? Por isso que vocês estão me vendo chorando. Mas eu amo trabalhar. Eu amo meu consultório, eu amo dar plantão. Eu acho que, assim, ser médica faz parte de quem eu sou, trabalhar faz parte de quem eu sou. E quando eu me vi grávida, eu tive que fazer um planejamento de quando eu ia parar e de quando eu ia voltar, né? Eu trabalhei até 38 semanas. Não. Então, assim, pau arriado mesmo. Minhas amigas falam assim, você é doida. Como que você deu conta? Eu também não sei, porque a gestação é pesado. Mas eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço, eu amo cuidar de mulheres. E eu me tornei uma médica melhor depois que eu fui mãe, eu tenho certeza. Porque a gravidez, ela traz um sono que eu não tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito elétrica.
E aí a gravidez já me deixou mais calma não, mais lenta mesmo, assim, sabe? E eu acho que a maior dificuldade é sair para trabalhar e deixar o filho em casa. Nossa. Eu já voltei a trabalhar, né? O Bento nasceu tem 2 meses só, mas eu já voltei a trabalhar, é claro que aos poucos. Ser médica hoje, infelizmente, ficou como segundo plano. Eu amo ser médica, mas eu amo muito mais meu filho, eu amo muito mais minha família. E eu quero o tempo inteiro morder ele, cuidar dele, ficar com ele, assim, é incrível. É incrível o tanto que você se descobre diferente a partir do momento que você vira mãe. Mas eu acho que o mais difícil de tudo é voltar para trabalhar, assim, é sair de casa, é deixar alguém tomando conta do seu filho. Por mais que a gente, às vezes, encontre pessoas boas, pessoas, assim, graças a Deus, assim, mesmo eu não sendo daqui, eu tô tendo uma rede de apoio muito boa, né? Hoje, por exemplo, eu vim pra cá, te falei, eu vim pra cá, meu neném tava chorando, ele parou de chorar, ele ficou com minha sogra. Eu vou pra Belo Horizonte muito. Ah, você vai pra Belo Horizonte com seu neném pequeno? Vou, gente, porque minha família tá lá, eu tenho que ir lá ver eles. Mas o ambiente de trabalho, voltar para o trabalho, eu acho que é a grande dificuldade. Eu vendo você falar aí, o coração deve ficar apertadinho. Fica. E eu não trabalho só aqui, né? Eu trabalho em Itaguara e trabalho em Carmópolis. E eu já voltei para essas 2 cidades. E eu ainda trabalho em Oliveira. Caramba. E em Oliveira eu sou plantonista. Então pensa o dia que eu tiver que ir para o plantão. O que é que eu vou arrumar? Conciliar isso, você vai ter que... E hoje eu escutei uma coisa, quando você faz as contas, muitas vezes eu vejo mulheres saindo de casa para ir trabalhar, às vezes a conta nem fecha, porque assim, cuidar de uma criança é trabalhoso, né? Às vezes Muito, assim, muito. sai de casa para trabalhar, fica apertada, tem que mandar o neném ou a criança para um hotelzinho, né? E assim, ser mãe é difícil, ser mãe e profissional acho que é difícil. Mas ficar em casa, gente, mulher sofre. Mulher sofre. Acho que a gente tem que ir direto pro céu, todas. Ai, tem que passagem direta. Passagem direta. Tá, eu tinha as 2 perguntas aqui, mais por último. Mas já que você tá quase chorando já, então vamos chorar já de uma vez. Me fala um pouco sobre o que é a fé pra você e o que é a família pra você. Nossa, você tá pegando pesadíssimo. Eu gosto sempre de contar por que eu decidi fazer ginecologia. Quando eu estava no 4º período de medicina, eu fui fazer um estágio numa maternidade. E aí, quando eu vi o parto, foi o momento na minha vida que eu mais senti a presença de Deus. Eu nunca senti a presença de Deus, tirando no meu parto agora, igual eu senti naquele primeiro parto. E todas as vezes que eu assisto um parto, que eu vejo uma mãe sendo, assim, aquele neném nascendo, eu sinto a presença de Deus. Então, eu acho que, assim, a fé pra mim é tudo. Deus, assim, ele tá comigo. Meu marido até brinca comigo que na hora que o Bento tava nascendo, que parecia que eu tava pregando uma missa. De tanto que eu rezei, de tanto que eu agradeci a Deus por trazer o meu filho. Eu sonhava muito com um parto normal. E Deus, assim, trouxe todas as possibilidades para que eu conseguisse ter um parto normal. E eu falo assim, gente, meu parto foi incrível, incrível. Foi um parto muito respeitoso, foi um parto com uma equipe maravilhosa. Mas ver o meu filho bem, meu filho no colo, é a presença de Deus que eu preciso. É ter, assim... Inclusive, ele chama Bento por causa de São Bento, sabe? Porque eu sou muito devota de São Bento. Eu carrego, assim... essa questão de fé, e eu fico muito impressionada quando eu escuto um médico falar que não acredita em Deus. Assim, se um médico vê isso, não acreditar em Deus, me desculpa, mas eu não consigo entender como, porque a gente vê milagres diariamente. Eu vejo mães que têm diagnósticos que não vai conseguir engravidar, engravidando. Eu vejo pacientes que às vezes estão no CTI desenganados, que voltam. Eu vi a minha avó sofrer um AVC, e tá com aparentemente uma sequela, e aí dali 2 dias ela tá sem sequela nenhuma. Então, assim, eu falo que a pessoa que ela não acredita em Deus hoje, mas você não pode falar. Posso, gente, Deus
Ele é fundamental. Não tem como você sair de casa hoje sem você olhar para Deus e agradecer pela sua vida, agradecer por tudo que você conquistou. E às vezes, até os problemas, a gente tem problema e a gente fala assim, nossa, mas esse problema aqui ele é tão grande. Mas se tá ali na sua vida, você vai dar conta de passar por ele. Né? Eu acho que assim, eu não consigo entender como um médico não acredita em Deus. Eu acho que para mim não dá. Não dá. E me fala um pouco aí, a sua fé, eu assino embaixo do que você falou, não vou nem comentar. Mas me fala um pouco, então, de quando você colocou o Bento, então, no seu colo. Você falou, esse é meu. Esse foi gerado por mim. E agora você, seu marido e seu filho se tornou uma família. Eu não sou hipócrita, tá, gente? Dói pra caramba. Parto normal é um trem, assim. Você sai do seu corpo várias vezes. Tem uma hora, eu tomei analgesia, né? Meu parto não é um natural, muita gente tem essa dúvida. Parto normal é um parto por via vaginal. Parto natural é um parto por via vaginal que não tem nada. O meu teve analgesia, então ele é um parto normal. Eu tomei analgesia, eu me senti quase que drogado. E as contrações voltaram. E aí, naquele momento que o Bento estava quase nascendo, eu falei assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, esse menino não vai sair daqui. Volta pra cima, fica aí, já tá ótimo. E aí, Deus segura, Nossa Senhora segura na minha mão e fala assim, você dá conta. Você dá conta. Pode fazer a força que ele já tá aqui no seu colo. E eu lembro que quando a minha médica estava segurando o Bento, né, que ela recebeu o Bento, e aí uma informação que eu adoro passar. O médico, ele não faz o parto normal, ele assiste o parto normal. A obstetrícia é para você olhar, é para você ter paciência. A minha médica, né, assistiu o nascimento do Bento, e enquanto ela estava assistindo, eu fui pegar, quase que, assim, uma coisa meio de leoa, sabe? Me dá que é meu, sabe? Ele é meu, ele nasceu de mim, ele é o fruto do amor, do meu amor pelo meu marido, do meu marido por mim. E assim, a gente se transforma muito, tanto eu quanto meu marido, e eu fico assim, às vezes apaixonada. Eu acho que assim, muita gente, depois que o filho nasceu, o casamento ficou... eu acho que eu sou muito mais apaixonada pelo meu marido agora. Que isso, eu olho ele é o pai do Bento. E é incrível, porque mesmo nas dificuldades, a gente consegue construir, né? Construir devagarzinho, colocar um tijolo em cima do outro para ter uma casa, para ter um consultório novo, que eu tô acabando de montar o meu consultório, e aí veio por causa do Bento. Eu trabalhava numa clínica, uma clínica super bacana, uma clínica muito especial para mim, mas era o momento de eu ter o meu espaço para que eu pudesse melhorar a minha rotina para que ela se encaixasse no meu filho, né? Muita gente fala isso, o filho tem que se encaixar na nossa vida, com certeza, o filho tem que se encaixar na nossa vida, mas ele tá ali, você tem que cuidar dele. Então, assim, é tudo muito incrível, assim, eu tenho as dificuldades, tem tudo que pode, às vezes, interferir, mas ser mãe é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Disparado. Que bacana, cara, que bacana. E sempre a gente vê assim, né? Não tem um poder maior do que gerar uma vida. Não tem. Você pode pensar o que for no mundo, não tem um poder maior. E o tanto que você valoriza mais sua mãe, depois que você vira mãe, que você vira pai, depois que você passa por tudo aquilo. Não, hoje em dia eu carrego água na peneira pra minha mãe. Se minha mãe falar assim, vai, eu vou. Porque ser mãe é pauleira. Quando a gente... uma coisa que você falou aí é verdade. Quando a gente tem filho, a gente vê nossos pais totalmente diferentes. Porque enquanto a gente não tem filho, você fala, não, mas meu pai tá mexendo o saco de novo. Não, mas meu pai tá assim de novo. Tá pegando mais no meu pé. Aí quando realmente você tem seu filho, você fala, cara, agora faz sentido. Porque ser pai e mãe dói. Isso. Eu morro pelos meus filhos. Você morre pelos seus filhos. E antes de você ter filho, você não entende isso. Como é que você vai morrer? Não. Capaz. Mas realmente você se transforma. E hoje o Bento tá com 2 meses? 2 meses. Fez semana passada. E transforma rápido, né? Você assim, tá doido. Do dia pra noite ele já... tá tic-tic assim, agora já tá assim. Daqui a pouco tá andando, gente. O que eu vou arrumar? Eu vou arrumar outro menino.
Peguei já assim, ó. Vou fazer uma escadinha lá em casa, que na hora que eu senti falta do Bento recém-nascido, vem o irmão. Eita. Meu filho, já arruma tudo de uma vez. Boa, boa. Olha só, saindo dessa pegada aí, a última pergunta aqui do AcionaCast, quais são os sinais e sintomas que indicam para uma mulher que ela tem que buscar uma ajuda de ginecologista imediatamente? Aí eu acho que a gente pode dividir em duas coisas. Se é uma questão ginecológica ou se é uma questão de obstetrícia. Porque eu vejo muito, por exemplo, muitos casais que às vezes não usam nenhum método contraceptivo, que estão tentando engravidar há mais tempo, não estão tendo sucesso, eles precisam procurar ajuda, né? Porque, vai ser na hora de Deus. Claro que vai ser na hora de Deus, mas a gente também tem que procurar ajuda para entender se às vezes tem algum problema, se às vezes tem alguma doença associada, se é falta de vitamina, entender que um casal engravida junto, não é só a mulher, tá? Eu acho que isso é um grande mito que a gente vê. Tá demorando para engravidar é porque a mulher tem problema. Não, gente. Não é assim. Então, isso dentro da obstetrícia. Dentro da parte feminina, a questão dos corrimentos disparado, a questão de método contraceptivo. Parem de sofrer com método contraceptivo que você não tá gostando, que tá te inchando, que tá te dando dor de cabeça, que você esquece de tomar. Eu recebo muitas pacientes que às vezes elas estão fazendo uso da pílula e elas tomam 2, esquece 4. Aí depois nasce o neném, não sabe por quê. Estão tomando. A incontinência urinária é uma outra questão ginecológica. Uma parte que poucas pessoas falam que é a questão do vaginismo, que é aquela mulher que ela tem dificuldade. A relação sexual não é para sentir dor, por exemplo. E muitas mulheres têm, né? A gente tem esse tabu, mas não é. Então a gente trabalha muito com a questão do vaginismo, que dá um Google aí, que é importante. Endometriose, hoje no consultório, a quantidade de endometriose que a gente faz o diagnóstico, ter cólica não é normal, aquela cólica que você morre, que você tem que parar no hospital, que você tem que tomar medicação todas as vezes, que sua barriga fica muito inchada. Eu acho que isso são os pontos cruciais. O que eu mais recebo dentro do consultório hoje, sabe? O que eu amo falar, método contraceptivo. Não é que eu não gosto dos outros, mas é porque eu amo. Eu sou apaixonada. Tem uma amiga minha que fala assim, você gosta demais, você é a rainha dos métodos. Eu amo método contraceptivo. Porque método contraceptivo é liberdade. É a liberdade da mulher falar assim, não, agora tá na hora de eu engravidar. Ela controla. Ela controla. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que falar que mulher tem um prazo. Então, não deixe para engravidar no momento que já passou. Samara, mas eu vou conseguir engravidar normal com 44 anos? Pode ser que sim. Mas a chance é menor. A gente está falando numa literatura que mostra pra gente que à medida que a mulher vai ficando mais velha, os ovários vão envelhecendo, os óvulos vão diminuindo e, infelizmente, a possibilidade de uma gravidez natural, ela também vai diminuindo. Então, hoje a gente conversa muito sobre a questão de congelamento de óvulos. Às vezes, aquela mulher que não está preparada, eu tô com 30 anos. Então, com 30 anos, eu falei assim, eu quero ser mãe aos 30. Deus iluminou e eu fui mãe aos 30. Mas e aquela mulher que ela não quer ser mãe aos 30, nem aos 35, nem aos 40? Ela pode, por exemplo, fazer um congelamento de óvulos. Que hoje em dia é uma coisa que está crescendo muito. Entendeu? Então, eu acho que isso, assim, tem muita coisa hoje em dia que é bacana de você procurar. E você falando aí, e vem aqui também pelo dever de casa aqui, não sei se é que se cai na sua área, certo? Mas eu creio que sim. Tem muitos casais hoje que às vezes separam por motivos de convivência sexual e tal coisa que o outro, e às vezes é um problema ou de um ou de outro. Então, quando você falou o seguinte, que a mulher não engravida sozinho, isso aí me despertou aqui. Porque os dois têm que querer. É bem mais forte. Então não adianta só a mulher querer e o homem não querer, então não vai acontecer. Divinamente não vai acontecer. Mas esses problemas de relacionamento, isso cai também em você, porque tem mulher que às vezes ela não tem um relacionamento tranquilo com o marido, porque às vezes ela tem dor. E às vezes é um outro motivo. Certo? Entra muito no vaginismo. Isso entra e chega muito pra você também?
Muito. Só que antigamente a gente falava de uma ginecologia que era igual eu falei, era só para coletar preventivo. Era o básico do básico. Hoje não, hoje a gente já fala sobre a vida, a gente já quer saber o que está acontecendo na vida da paciente. Eu quero saber o que acontece no ambiente de trabalho, eu quero saber se às vezes ela sofreu um abuso quando ela era pequena e ela vê aquela questão às vezes de sexo como uma coisa errada, ela vê aquela questão de às vezes de ter sofrido um abuso e ela não consegue entender ou passar por aquele momento. Mas, além de mim, né, enquanto saúde da mulher, a gente tem a fisioterapia pélvica, que é extremamente importante. Hoje em dia, pacientes, assim, saem quase que diretamente para a fisioterapia pélvica. Por quê? Porque o vaginismo, não adianta eu querer tratar ele sozinho, eu vou precisar da terapia, porque às vezes é um problema, um medo de engravidar. Eu tenho paciente que às vezes tem vaginismo por causa do medo de engravidar. Então ela fala assim, não posso ter relação porque senão eu vou engravidar, entendeu? E aí a fisioterapeuta, a terapeuta, a psicóloga vai ajudar muito nessa questão. Mas, hoje em dia, dentro tanto da ginecologia quanto da psicologia, a gente tem os sexólogos que falam mais sobre essas questões, eles estudam mais, eles estão mais dentro desse nicho, mas dentro de um consultório hoje, se você não conversar sobre isso, tá errado. Tá errado. Porque eu não sou só médica de olhar o físico. Eu sou só médica, eu sou médica da mulher, eu sou médica daquela mulher que às vezes a queixa dela é toda vez que eu tenho relação dói, então ela precisa realmente de ter alguém para ela poder conversar. Aí ela vai lá, chega, qual o seu problema? X. Ah, não. Tchau, toma esse remédio aqui e tal. Hoje, o médico que só sabe medicina, ele nada sabe, ele não cuida de ninguém, ele não trata ninguém. E aí, cada vez mais, vai nichando para aquele médico que gosta de cuidar de gente. Isso aí, é esse o ponto aí que eu queria chegar. É você entender de pessoas, é você conversar e com toda a autoridade que você tem, às vezes você salva um casamento. Muitas vezes, muitas e muitas vezes. Porque, por exemplo, aquela mulher da menopausa que eu te contei lá atrás, sim, a libido dela vai diminuir porque os hormônios dela estão diminuindo. Ah, o meu não diminuiu. Tudo bem, mas na literatura a gente sabe que a libido tende a diminuir na menopausa. Ah, a libido diminuiu? O que a gente pode fazer para te ajudar? Ah, o laser vai ser legal? Vamos fazer o laser? Ressecamento tá incomodando? Vamos usar um creme? Então, assim, é muita coisa legal que a gente tem. Eu falo que, assim, o ginecologista hoje ele tem que salvar casamento também. É claro que não é todo salvar casamento que dá pra gente salvar. Mas muitas vezes a gente consegue tocar naquele ponto. Vitamina D. Eu falei da vitamina D mais cedo e vou falar de novo. Paciente com hipovitaminose, pacientes com carências de vitaminas, elas vão ter mais fadiga, vão ter mais perda de memória, o cabelo vai cair, e aí o casamento também vai ficar ruim. Se eu estiver cansada, se eu estiver com tudo baixo, o que eu vou ter? Nem alegria de viver a gente não vai ter, não, aí. Sim, e aí como se dura um casamento desse jeito? Se são duas pessoas, essas duas pessoas, elas têm, primeiramente, se gostar, né, ser apaixonada, ter amor e tudo ali, mas também tem que ter a troca. O casamento é uma troca. E se um desses pontos não tiver essa troca por algum problema ou algum tabu que ela não se resolveu, ou que ela não tem uma pessoa, um profissional como você, ou ela tem medo de ir. Né? Tem muito esse tabu seguinte, não, vou ter que abrir minha vida para ela. Mas se você não abrir a sua vida, ela não vai conseguir te ajudar, como você falou, vou receita um remédio e pronto, deu certo? Não deu certo, né? Mas por que não deu certo? Porque você não se abriu. Mas o profissional, quando ele entende de pessoas, você consegue tirar de mim, às vezes, uma coisa que eu não iria te contar. Sempre um pouquinho, às vezes me desarmando, entende? Às vezes vamos por assim, com empatia, assim, tranquilo, já de cara comigo, já... Certo? Saindo às vezes daquele que antigamente... da rotina ali. Não, e outra coisa, antigamente médico tinha aquela coisa de o médico tá acima do paciente, isso, né? O médico tá lá e eu tô aqui. Não, a gente tá aqui, ó, do mesmo lado, a gente quer melhorar a sua saúde. Então, eu vejo muito isso antigamente. Uma coisa, eu não gosto que me chamam de doutora. É mesmo? Principalmente, assim, pessoas do ambiente de trabalho, meus pacientes, eu não ligo, não é uma coisa que eu ligo. É um título, né, que mas às vezes eu vejo que o paciente fica mais assim. Outra coisa, jaleco.
O jaleco, nesse momento que a gente está conversando, eu vejo que ele dá uma inibida. E eu não gosto de jaleco branco. Porque tem a síndrome do jaleco branco, Sim. que o paciente aumenta a pressão. E desde pequena, toda vez que minha avó vai ao médico, a pressão da véia aumenta. E minha avó é assim, a luz da minha vida. Aí, quando eu resolvi fazer medicina, eu falei assim, não vou usar jaleco branco, não. Se for branco, tem que ter um frufru, tem que ter uma renda. Tem que quebrar. Porque senão, a gente sai desse coisa de assim... O médico ele tem que estar do lado do paciente, né? Ele tem que cuidar do paciente, ele tem que fazer o paciente se sentir em casa. Eu falo, meu consultório tem que ser a extensão da sua casa, porque senão não adianta eu estar aqui. Por que eu estar aqui? E isso é bacana. Acaba você sendo uma psicóloga também. Preventivo, você vai no posto e coleta. Isso aí qualquer um faz. Né? Que bacana, show de bola. E última pergunta, agora é a última. Qual a importância do exercício físico para a saúde ginecológica? Tanto para a saúde ginecológica quanto para a saúde obstétrica. Um dos maiores erros que a gente tem é falar que grávida não pode fazer exercício físico. É claro que dentro das particularidades, às vezes é uma gravidez de risco, mas uma gravidez normal, a grávida tem que fazer exercício físico. É fundamental diminuir o risco de diabetes gestacional, diminuir o risco de pré-eclâmpsia. Então, assim, pensando na grávida, fundamental. Pensando na mulher no dia a dia. Atividade física diminui fator inflamatório, então diminui dor pélvica. Eu estou menstruada, não posso ir malhar. Gente, a atividade física, ela é anti-inflamatória. Então, se você está com cólica e você vai malhar, a chance de você ter melhora da sua cólica fazendo exercício físico pode acontecer. Então, assim, melhora de qualidade de vida, melhora de autoestima. A atividade física, ela melhora a autoestima. Eu acho que é uma das questões que a gente tem muito frequente. No puerpério, né? Eu sinto assim, eu falo, minha autoestima tá tão baixa, porque é muito hormônio e a atividade física te levanta, diminui o risco de algumas doenças, diminui o câncer, né? Risco de câncer, câncer de endométrio, câncer de mama, principalmente. Câncer de mama, ele já tem vários artigos científicos, estudos que falam que a atividade física é o fator de proteção mais importante. Então, hoje em dia, não tem como a pessoa não fazer atividade física. Não tem como pagar uma academia. Gente, a rua tá aí pra gente fazer uma caminhada. Não gosto de caminhada. Deve ter alguma academia da cidade, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu acho que é importante. Eu amo. Gente... Quem me vê na academia, se você me vê na academia, você vai me ver com a cara assim, morrendo. Mas tem que ir, não tem jeito. Hoje em dia tem que ir, não tem jeito, não. Tem que fazer, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? E um sonho um sonho seu como empreendedora. Eu tô realizando, na verdade. Que bacana. Desde que o Bento nasceu, eu precisei de melhorar a minha rotina, melhorar meus horários. E aí eu tô terminando de montar o meu consultório aqui em Cláudio. E aí tudo do meu jeito, com a minha cara, com a minha maca, que era dos meus sonhos, com a minha mesa, com o meu computador, assim, tudo que eu sempre quis num consultório. Vai ter tudo. Não vai, né, gente? Porque assim, né, acabei de ganhar menino, não... aperta, mas assim, eu tô realmente realizando. Já pensei, né, eu tenho um sonho às vezes de ter uma clínica maior, só voltada para a saúde da mulher, com fisioterapeuta, com sexólogo, com outros profissionais que cuidam especificamente de mulheres, né, porque a minha paixão é cuidar de mulher, mas hoje eu vou só agradecer a Deus de poder estar terminando o meu consultório. Que bacana. E como se diz o outro, já deu certo. Amém. Né? Um conselho que você pode dar para todas as mulheres, sem idade nichada. Eu acho que é se amar em primeiro lugar, sabe? Eu amo meu filho, mas eu preciso me amar primeiro para eu dar conta de amar ele. Porque se eu estiver triste, eu não vou conseguir cuidar dele. Se eu estiver triste, eu não vou conseguir levantar para ir trabalhar. Se eu estiver triste, a depressão tem mais chance de me pegar. Se eu estiver triste, as doenças têm mais chance de me pegar. Então, assim, se ame, se coloque em primeiro lugar para que você consiga trabalhar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ambientes melhores. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Eu vejo muita gente que às vezes deixa de se amar para amar só o outro. Ame, né? Se valorize, goste do que você faz, para que depois você consiga fazer o resto. Porque, assim, antes
de ir trabalhar, eu tenho que gostar de mim. Porque se eu só gostar de trabalhar, vai dar errado. Né? Eu acho que, assim, é fundamental. Show. E isso é uma verdade, né? A pessoa mais importante da sua vida é você. Né? E Seja a sua melhor versão, né? Todos os dias. Todos os dias. E tem vezes que a gente fala isso, a pessoa fala, não, a pessoa mais importante da minha vida é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Não, a pessoa mais importante da sua vida é você. Você nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Só que você precisa de 4 pessoas para carregar o seu caixão e para descer o seu caixão. Beleza, mas você vai morrer sozinho. Quando você vai viajar de avião, sempre tem aeromoça ali. Se caso acontecer isso, aquilo, outras máscaras vão cair primeiro em você e depois no próximo. Aí você fala, não, primeiro é minha mãe, primeiro no meu filho. Não, primeiro em você, porque se você faz em você, você salva seu filho, sua mãe, seu pai, o colega do lado, o colega do outro. Então, isso que você falou é importante. Primeiro você. Se você está bem, a pessoa do seu lado ela vai ficar bem. Se ela estiver ruim, você levanta ela. Mas se você estiver ruim, certo? E tentar levantar o outro, você não consegue. Você tá ruim. Isso. É assim, às vezes a gente tem dificuldade de falar não. Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar não, mas às vezes esse não que a gente deixa de falar, a gente tá se prejudicando, Sim. né? Assim, eu posso dar esse plantão, mas se eu dar esse plantão, eu vou ficar longe da minha família. Mas se eu dar esse plantão, eu vou deixar de ver, por exemplo, o meu filho fazer uma atividade na escola. E isso é gostar de você. Não é que você tá deixando de, tipo assim, de cuidar de quem você ama, mas é você se colocar em primeiro lugar de saber a hora de falar não, a hora de falar sim, a hora de marcar, às vezes, um salão. Eu falo isso muito com as minhas pacientes. Marca um salão, vai lá, gosta de você. E isso, às vezes, é o que salva um casamento, sabe? Você gostar mais de você para que depois você pense nos seus filhos. Verdade. Né? É isso que eu tava falando. Muita gente fala, depois que nasce filho é diferente, mas meu filho tá lá e o meu casamento também tá. Eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que fazer uma unha, eu tenho que sair para voltar para academia, que é uma grande dificuldade, mas eu tenho. E é isso, sabe? Eu acho que se a gente gostasse mais da gente, a gente estaria num mundo melhor, sabe? Com certeza. Samara, quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação. Olha só, vai por mim. Isso aqui vai bombar. Porque você ajudou muita gente, você tirou muita dúvida. É um prazer ter a primeira médica aqui no AcionaCast. Então, para mim, para toda a equipe do AcionaCast, isso a gente está muito, muito feliz. E vou ser sincero para você, o primeiro médico, certo? A gente não tinha ali o nicho, a especialização. Mas quando eu convidei você, certo? Você estava ali quase ganhando vento. E aí eu falei assim, se entrar ela primeiro, cara, é massa. Por quê? É um assunto que tem muito tabu. É um assunto que muita gente não quer falar. É um assunto que, tipo, você como empresária, né? E você como profissional, você salva muita gente. Querendo ou não querendo, você salva muita gente pela essa profissão. Não só da medicina, mas sim a sua especialização. E isso aqui dentro do AcionaCast, trazido dentro do empreendedorismo, toda a sua história, toda a sua conquista, e podendo ajudar essas mulheres, que a gente está numa cidade que tem um campo industrial muito grande, tem muitas mulheres trabalhando, e poder falar isso assim, sem a pessoa ter que pagar, sem a pessoa ter que tirar aquele tempo dela ali, ter que assistir uma palestra, aqui ela pode ouvir e compartilhar com quem ela quiser, em qualquer horário. Então isso para nós do AcionaCast é muito bacana, é um privilégio ter você aqui e libero o microfone para você fazer as suas considerações finais aí. Muito obrigado por você estar aqui. Eu acho que a internet, às vezes, ela traz pra gente muita informação de má qualidade, mas muita informação de boa qualidade. E quando a gente tá aqui falando sobre o assunto que eu mais gosto de falar, assim, eu amo falar. Se qualquer pessoa me parar na rua me falar, eu vou falar, porque eu adoro falar sobre ginecologia, adoro falar sobre saúde da mulher. E eu sou fã de Cláudio. Quando eu voltei para Cláudio, né, a minha especialização, eu optei por ficar em Belo Horizonte.
eu tinha outro lugar que eu poderia ir para fazer minha especialização, mas eu optei em ficar em Belo Horizonte justamente para poder voltar para Cláudio. E aqui a gente tem muita possibilidade, a gente tem muita possibilidade de crescimento. Eu amo ser ginecologista aqui porque a gente tem a Zimec, que traz a oportunidade do paciente te consultar, porque assim, eu entendo que não é todo mundo que tem um plano de saúde, né? E eu atendo a Zimec e eu vejo que muitas vezes tem paciente que às vezes, esse mês eu tô apertada, mas eu vou marcar a doutora Samara daqui 6 meses. Por quê? Porque eu quero ouvir essa informação. E quando você pode levar essa informação no celular, o paciente e a pessoa, ela fica muito, muito melhor assistida. A gente consegue tocar coração, a gente consegue mostrar que às vezes aquele sofrimento que você teve a vida inteira você não precisava ter. Às vezes aquela mulher que está indo lá para o 5º filho e ela não quer ter mais filhos, ela sabe que ela pode procurar ajuda, que ela pode, por exemplo, procurar a rede pública para fazer uma laqueadura. Eu acho que quando a gente fala sobre método contraceptivo, sobre incontinência, sobre os tabus da ginecologia, a gente consegue agregar informação de qualidade, porque quem mais consome informação dentro da internet são as mulheres. Hoje em dia as mulheres estão despontando e buscando informação e ao mesmo tempo a gente consegue trazer informação para homem, porque muito homem às vezes fica assim, nossa, minha mulher tá muito chata na TPM, né? E a TPM hoje em dia a gente até mudou o nome, nem é mais TPM, justamente por isso, porque a gente passa por processos e se um homem vê esse podcast e viu que ele não precisa tomar o remédio que falaram que ele tem que tomar, agora ele fala assim, não, a médica falou que provavelmente eu não vou precisar. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Saí, deixei o Bento lá, mas eu falei assim, eu preciso ir lá porque eu acho que isso é uma coisa que agrega tanto para mim enquanto médico, quanto para mim enquanto profissional, mas para mim enquanto pessoa também. Porque se uma informação que a pessoa escutar, se valer para ela, já tá de bom tamanho. Show de bola. Mas é isso, vamos pôr assim, ó. Você estando aqui, você não falou de você. Você falou de pessoas. E você ajudou pessoas. E isso é diferente, entende? Você sentar aqui e eu ficar perguntando, só especulando a sua vida, isso não vai multiplicar nada na vida da terceira pessoa. Mas quando a gente te traz aqui, estuda você e traz o assunto que você está falando de você, do seu empreendedorismo, certo? Tudo ali da sua carreira, mas você está ajudando muito mais do que você está falando de você. E isso é o poder do AcionaCast. É uma entrevista que você vê que você fala, não, mas, cara, eu fiquei aqui 1 hora, já passou, não é cansativo, não é eu falando de mim e você falando de você, certo? Não, nós juntos, nós somou e aqui a gente multiplica para trazer melhora na vida da outra pessoa. E te agradeço de novo, muito obrigado. Muito obrigada. E para você que ficou aqui até agora, para você que é mulher, e uma coisa que eu não falei, eu vou falar e vou voltar para você aqui, seguinte, o homem, eu sou homem, e quando a gente entende mais de mulher, mas não na parte sexual da atração, e sim como a mulher funciona, certo? Como que você realmente vai dar o valor, ou vai dar o amor, ou vai dar o prazer do jeito certo. A gente tem muito tabu, como homem, de não ficar perguntando. E isso é importante. É importante você perguntar à sua parceira, sua esposa, à sua namorada, o que ela está sentindo, o que ela gosta, ou o que ela está passando. Às vezes, muitas vezes, ela está triste, magoada. Às vezes, pode ser um problema hormonal. Sim, ela não vai falar pra você, porque homem não entende nada disso. Homem só põe a culpa em tantos hormônios das mulheres, ninguém entende, nem a própria mulher entende o próprio hormônio dela. É isso que a gente, homem, tem e fala, mas não é verdade. Então, eu vejo que quanto mais a gente entender de todo o sistema da mulher, mais o meu casamento vai dar certo, mais o seu namoro vai dar certo, e, tipo assim, vai ficar mais suave, vai ficar com menos segredo, menos vergonha. Certo? E para você que está aí do outro lado, ficou curiosa ou ficou curioso, como que eles te acham, Samara? Qual que é seu Instagram? Meu Instagram é @doutora Samara S. Caputo.
E muita gente, às vezes, que não consegue, né, ir no consultório, pode me mandar a mensagem, pode tirar a dúvida. Eu não posso fazer consulta pelo Instagram, eu não posso olhar exames pelo Instagram, mas eu posso tirar uma dúvida, eu posso falar quem procurar, porque eu acho que isso é muito interessante, sabe? Você conseguir, às vezes, passar informação. Doutora Samara, qual que é... Fala mais sobre DIU, ou fala mais sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem as caixinhas de pergunta, que eu adoro fazer, porque traz informação. Então, esse é o meu Instagram. Eu atendo agora na Clínica Santa Inês, eu tô mudando de clínica agora. Agora meu consultório vai ser lá. Para quem não sabe, a Clínica Santa Inês, ela fica em cima atrás da igreja, na rua Padre João, número 28. E aí, se Deus quiser, vai ser uma inauguração muito protegida por Nossa Senhora, que vai dar tudo certo. Já deu, isso aí já deu. Então, me despeço de vocês. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou dessa entrevista. O foco do AcionaCast é trazer todo mundo que seja empreendedor. Então, todo mundo que senta nessa mesa aqui, ele tem que ser empreendedor. Não importa o qual nicho, certo? Não importa a religião, não importa o credo, ele é empreendedor, ele vem para o AcionaCast para contar a história incrível que ele tem e que nessa história ela não pode ficar oculta. E sim, também para trazer informações certas na hora certa e do jeito certo, com profissionais igual a Samara Caputo. Então, muito obrigado, te espero na próxima entrevista. Até mais.